Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo nessa segunda parte do vídeo aí que nós estávamos tratando dos 6 principais erros na hora de liderar, da liderança, né? Para quem não assistiu o vídeo 1, aconselho que volte, assiste o primeiro episódio onde a gente fala mais abrangente, né, de forma mais generalizada sobre os 6 principais erros da liderança. Mas hoje a gente vai tratar aqui do primeiro, né, que nós tratamos no vídeo anterior, e eu não sei se vocês lembram, mas é o excesso, né, o excesso de autoconfiança, ou como nós chamamos, né, ou especificamente eu dei o nome, né, de líder funcional, né? Então aquele líder que ele, na realidade, ainda continua exercendo as suas funções de quando ele era um colaborador funcional. Então é o líder que muitas vezes durante o gerenciamento, durante a gestão das suas equipes, para atingir metas e objetivos, o que ele faz? Ele vê que está tendo um problema, ele vê que está tendo um atraso, está acontecendo alguma coisa, ao invés de desenvolver as equipes, dar um feedback, colocar metas, colocar diretrizes e atingir os resultados, ele pura e simplesmente substitui, na realidade, o colaborador ou a equipe ou o grupo que está realmente causando esse atraso, e por ele achar e ter essa autoconfiança de que ele é um operacional, um técnico, ele tem a competência técnica superior aos seus liderados, ele vai e executa. Então ele deixa a posição de liderança e passa a ser um executor. E com isso ele não desenvolve as suas equipes. Isso está muito atrelado, que foi o que a gente conversou no vídeo 1, quais as competências que isso está atrelado. São duas competências que são influenciadas diretamente, por isso que eu vou chamar como um alto nível de liberdade, tá? E aonde isso daí causa os principais, quais são as competências que são atingidas principalmente por esse alto nível de liberdade? A primeira delas é a adaptação a mudanças. Então esse líder ele tem pouco de adaptável a mudanças. E o outro é de aperfeiçoamento contínuo. O que acontece especificamente aqui? Essas duas competências de se adaptar a mudanças, né, de ter essa capacidade de se adaptar e de se aperfeiçoar continuamente, elas são completamente influenciadas por esse excesso de autoconfiança que o líder tem nas suas competências técnicas, e aí ele deixa de desenvolver a sua equipe, e esse alto nível de liberdade. Ele acha que tudo no sistema, tudo dentro da organização está tentando controlá-lo. Diretrizes, normas, regras, tudo isso está tentando controlá-lo. Ele ainda não abandonou aquela posição que fez dele um líder. Né? Quando ele era um colaborador técnico funcional, quando ele tinha essas competências técnicas, que ressaltou essa capacidade dele de ser uma autoridade ou de ser um especialista naquela área técnica, isso fez com que ele automaticamente subisse para um cargo de liderança, por essas competências técnicas. Só que quando ele sobe para esse nível de liderança, o que acontece? Ele ainda está com uma mentalidade de um colaborador funcional. Ele não abandona, ele fica ainda com esse comportamento e esse hábito de independência, de alto nível de liberdade. Então ele não consegue desenvolver esse comportamento, esse hábito e essa atitude de ser interdependente. Ele não tem mais agora só o poder pessoal dele, as competências técnicas e o conhecimento dele. Ele agora tem que considerar o poder coletivo das equipes, das outras equipes e da organização como um todo. Então aqui o principal foco de desenvolvimento que ele tem que começar a se aperfeiçoar, a melhorar cada vez mais, é esse excesso
né, de autoconfiança e esse alto nível de liberdade. Ele tem que aceitar mais que as outras pessoas podem ter sugestões, podem ter perspectivas diferentes da dele e confiar nessas perspectivas, né? Não é que, obviamente, eu vou sair aceitando tudo que me trouxerem, mas eu tenho que estar mais aberto a aceitar essas possíveis opções. Então eu tenho que dar mais autonomia à minha equipe, eu tenho que dialogar e me comunicar melhor, eu tenho que compreender que as pessoas podem atingir o mesmo resultado esperado sem ter necessariamente as mesmas competências técnicas que eu tenho, sem ser especialistas a nível do que eu me coloco a mais do que os outros. E o principal fator aí é se permitir desenvolver, então passar essa competência técnica que eu tenho adiante. Eu me transformo num mentor, eu me transformo num coach, eu vou começar a passar esse conhecimento adiante. E não simplesmente tiro da jogada do colaborador que está dando problema, ou que está atrasando o projeto, ou a equipe que está atrasando, e vou lá e passo a executar. Então o que eu tenho que tratar muito bem essa questão desse comportamento de ser independente. A minha mentalidade agora é de um comportamento de interdependência. Eu tenho que ver mais no nível macro a organização. Eu tenho que entender mais as funções. Eu tenho que aceitar mais diretrizes, métricas, objetivos e metas, né? Porque normalmente quando eu me coloco nesse alto nível de liberdade, eu acho que essas diretrizes, essas métricas, essas regras, essas normas estão ali para me controlar, tirar a minha independência, quando na realidade estão ali para gerar o quê? Resultados, estão ali para atingir objetivos. Então eu tenho que mudar esse meu comportamento, eu tenho que evoluir de um colaborador funcional para um líder desenvolvedor, um líder coach, um líder mentor, para desenvolver essas equipes. Então eu começo a ter o que? Uma interdependência, eu começo a ter uma comunicação, eu tenho que me adaptar rapidamente a essas mudanças, não é somente o meu jeito, o meu conhecimento que vai levar ao resultado, existem outros perfis na minha equipe que podem ter sugestões, opiniões ou outras metodologias que vão gerar o mesmo resultado, e eu tenho que estar sempre em constante aperfeiçoamento contínuo, tá? Então assim, isso é uma das principais competências que eu tenho que desenvolver, é essa de interdependência. Então eu tenho que enxergar isso mais como uma interdependência, todos fazemos parte de uma coisa só. Lembra bem, o poder coletivo, ele é muito maior do que a soma dos poderes pessoais. Se eu tenho 10 pessoas na equipe, 10 pessoas capacitadas, mesmo que eu some a capacidade disso tudo, o poder desse grupo todo de 10 é muito superior do que a soma dos seus poderes pessoais isolados e individuais. Então eu tenho que ter mais esse comportamento e essa atitude de interdependência e me permitir, como líder, escutar essas opiniões, essas sugestões, dar mais autonomia e colocar isso em pauta, numa comunicação onde podemos chegar no mesmo resultado através de outros caminhos, né? Que é a equifinalidade, ou seja, não é somente a minha metodologia, não é somente um caminho que eu tenho para atingir esse resultado, eu tenho vários caminhos que podem chegar ao mesmo resultado. Então, vamos lá, como um primeiro passo para a gente eliminar este erro de se tornar um líder funcional, aquele líder que atravessa os seus colaboradores, que atravessa as suas equipes e vai parte para a execução, de interdependência, ok? De comunicação aberta, ou seja, estar aberto para receber essas sugestões, essas opiniões e dar autonomia para que as pessoas possam se desenvolver e utilizar as suas metodologias dentro das diretrizes, métricas, obviamente, da organização, da equipe, do empreendimento que seja.
me aperfeiçoar continuamente, então estar sempre trabalhando nesse meu autoaperfeiçoamento, estudando, lendo, vendo vídeos, ouvindo podcasts, ou seja, utilizando as ferramentas todas que eu tenho de conhecimento para me aperfeiçoar nessa questão do poder coletivo, da interdependência e da comunicação aberta. E estar aberto estar me aperfeiçoando em ser adaptável a mudanças, porque aí eu vou mudar contextos, né? Então eu tenho um determinado contexto, ele não está funcionando, não está dando certo, eu estou vendo que isso não vai levar a resultado, eu vou lá e atravesso o processo. Não, eu tenho que entender que pode haver mudanças em todo o processo, em que ele pode haver ajustes, acertos de trajeto e de percurso que vão nos levar a determinados resultados. Fica aqui a dica, quais são as competências que você tem que desenvolver para um dos primeiros erros que a maioria das lideranças, né, cometem. Se isso fez sentido para vocês, se você se identificou, ou se você identifica alguém na sua equipe, ou se você identifica alguém na sua empresa, ou um amigo, ou algum parente que tem esse perfil, né, de sempre atravessar, de sempre descer e passar por cima do processo e passar para ser executor em vez de estar na gestão, na liderança, compartilhe esse vídeo, você vai ajudar realmente a pessoa a entender o que realmente está por trás disso, que é esse alto nível de liberdade, esse excesso de autoconfiança que ele tem, tá? E ele começar a se desenvolver para entender essa questão do poder coletivo. Não esqueçam de realmente dar uma curtida se o vídeo fez sentido para vocês, inscreva-se no canal e marque o sininho para estarem recebendo os próximos vídeos dos outros 5 erros que normalmente as pessoas cometem na liderança. Vou ficando por aqui, espero que a dica tenha sido muito boa. Coloquem seus comentários, suas sugestões, suas dúvidas. Vou ler cada uma delas, vou responder. Se for o caso, a gente cria vídeos para poder esclarecer com mais detalhes as dúvidas de vocês. E fica aqui um abraço. Um abraço para todos. Tchau, tchau.